Bora então, pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa aula, continuidade no nosso projeto, que nós estamos construindo um site, né? Esse daqui que nós estamos vendo é apenas um pequeno spoiler, já vou falar dele aqui logo daqui a pouquinho. E o que nós tínhamos aqui era o projeto que começou aqui no Antigravidade, né? E nós estávamos fazendo ali uma réplica do site do meu departamento. Nós começamos a partir de um print screen da página inicial do site atual do meu departamento, e lá no Antigravidade nós fomos conversando para ele criar uma interface um pouco mais moderna, mais elegante, mais bonita, mais enfim, né? Então o nosso projeto de uso do Antigravidade como interface de programação assistida por IA foi essa criação de um site com arquivos HTML, CSS e JavaScript. E aqui, ó, criou um site que, poxa, tá bonitão aqui pra gente, né? Assim, né? Até certo ponto. Tudo bem? E prometi para vocês que o objetivo da aula de hoje era que nós iríamos colocar banco de dados nesse site. Nós iríamos fazer um site com banco de dados. O que é um site com banco de dados? É um site que, quando a gente acessa, ele consegue de alguma forma resgatar um histórico de informações. Só que não faz muito sentido a gente resgatar esse histórico de informações, ou melhor, até faz, mas nós queremos fazer também de forma personalizada. Nós queremos, por exemplo, que cada usuário possa ter uma interface própria. E isso, no caso, nós precisamos ter um login, certo? Login é como qualquer outra interface web, aplicativo web que vocês acessam por aí tem. Vocês clicam lá, login com o Google, acessa a conta sua que já está logada ou faz o login com alguma, e aí vocês entram no site através do Google como um intermediador ali do login. É isso que nós vamos fazer aqui hoje, e nós também vamos então usar o Firebase do Google, que é um serviço para banco de dados, para nós combinar essas duas coisas e termos ali então um web app funcional. Tudo bem? No entanto, eu vou mostrar aqui agora para vocês esse projeto aqui, ó, que estava na tela alguns minutos atrás, ó, que é o Alma Resina. Na aula passada, depois que eu fechei a gravação, eu continuei com o meu pessoal aqui na live, na gravação, e fizemos mais um exemplo. O que foi esse exemplo? Criar um site para receber encomendas de pedidos aqui de algumas artes feitas em resina. E olha só, ele criou todo esse site aqui, ó, baseado em dois prints, um print de várias imagens de arte em resina, e outro print de uma resina sendo vendida na Shopee, e um prompt, obviamente, né, instruindo ele a fazer um site com algumas características e no final direcionando para um WhatsApp. Esse WhatsApp já deixa o site funcional, porque fizemos todo o mesmo processo, ó, veja, está em almaresina.netlify.app, isso quer dizer que o site está no ar, e estando no ar, a gente pode, qualquer pessoa que entrar aqui e ver o que tem no site e gostar, ela vai poder clicar naquele botão do WhatsApp e entrar em contato com a gente, ou seja, tem um contato direto para você começar a conversar com o seu potencial cliente. É uma estrutura hiper simples, mas funcional. Então, se você tiver um Instagram criando conteúdo e esse conteúdo estiver jogando para esse site, ou poderia estar jogando diretamente para o WhatsApp também, né? Mas qualquer pessoa que entre nesse site, seja como for, vai ter a oportunidade de conversar com você e por fim vira um potencial cliente. A pessoa mandou um oi no WhatsApp, você fica com o contato dela ali para sempre, né? Então, muito funcional isso, dá para testar para muitas ideias. Qualquer pessoa que vende um bolo, vende um brigadeiro, vende literalmente qualquer coisa pode se beneficiar de um projetinho como esse aqui, certo? Então, eu gostaria de continuar esse projeto. Veja só, o que é esse projeto aqui, ó, de um site de venda de qualquer coisa, no caso aqui, o qualquer coisa estamos usando um projeto de resina, né? Resina personalizada. E o que ele poderia se beneficiar de um login, né? A pessoa faz um login aqui, ela já entrega o e-mail Google dela aqui que ela fez o login para a gente, porque isso fica salvo no nosso banco de dados. Então ela não precisa nem chegar a mandar mensagem.
Só ela navegar e fazer o login já faz sentido. E aí, por exemplo, o que eu estou pensando em pedir para fazer aqui, ó, é o seguinte, ó, olha lá, a partir de 139, e aí colocar, faça login para obter um desconto especial. Aí nem conta qual desconto é, aí troca a curiosidade da pessoa em saber o desconto pelo contato de e-mail dela. Tendo o contato de e-mail dela, você também pode fazer campanhas, né? De e-mail marketing, esse tipo de coisa. Eventualmente ela vai ficar lembrando de você e vai conhecer mais a sua marca também. Enfim, todo o potencial que nós temos aqui. Só aquecendo os motores aqui sobre o que nós vamos fazer, certo? Então, ó, vamos vir aqui no antigravidade, ó, eu vou abrir o diretório e agora o meu diretório que está aqui na minha área de trabalho é o diretório Venda de Artesanato, que foi o segundo projeto ali, como eu disse, que nós criamos ali, dando sequência na aula 1, tá? Eu imagino que todo mundo que fez a aula 1 deve ter feito seus próprios projetos, deve ter feito ali implementado a sua própria ideia, né? E eu queria ter feito mais de um exemplo ali na aula, mas encerrei para não ficar algo muito longo, mas vou mostrar aqui então esse outro projeto que foi o Venda de Artesanato, que foi literalmente a mesma coisa, tá, gente? Olha lá, nós temos aqui as pastas Assets, que tem o Index, o Script, JavaScript, o Style, CSS. Esse Ads Instagram aqui são arquivos que eu pedi para ele gerar como se fosse criativos para campanhas de impulsionamento em redes sociais como Instagram, Facebook, etc. Tá? E aí fez um resultado assim, relativamente, alguma coisa que pode ser aproveitável. Mas esse não é o foco aqui. Enfim, tenho aqui o meu index, que tem toda a minha página ali. E, enfim, tem o meu site nesse momento. E assim, claro, aqui também, ó, já continuando na utilização do Antigravity, veja que não estamos fazendo nenhuma utilização real ainda dos reais poderes do Antigravity, né? Que é justamente usar o Agent Manager, né? Mas vamos devagar, deixa ele quietinho aí por enquanto. Vamos começar dando palpite aqui, dando instruções para o nosso chatbot. Vamos usar o Gemini 3.5 Pro mesmo e vamos falar assim, ó. Agora vamos transformar essa página num web app que aceita login Google e guarda informações do usuário usando Firebase. Por hora, coloque uma página de perfil que o usuário possa editar quando logado, em que ele possa adicionar uma foto de perfil diferente daquela que vem do Google. E aí eu vou colocar aqui, ó, salve no storage. Além de outras características pertinentes para um site como esse, que possa auxiliar como informação de venda para nós, donos do site. Pronto, vou deixar ele mesmo ser criativo aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na tela para ficar um pouco mais fácil de ler o que eu estou escrevendo aqui também. Acho que é pertinente. Maravilha aqui. O que mais que eu vou dar de instrução aqui nesse começo? Ah, e vou falar assim, ó. A gente também aqui, ó, vai passar por todo o beabá, né, de configurar o Firebase. Então eu quero assim, ó, me faça o passo a passo de configuração do Firebase para esse projeto. E pronto. Porque aqui, gente, a gente vai entrar lá no console do Firebase, que é onde a gente tem que configurar o banco de dados e configurar o que nós queremos utilizar nesse banco de dados, né? Como o serviço de login e o serviço de
armazenamento, tudo bem? Nós vamos lá passar por esses detalhes. Eu estou querendo mostrar aqui, gente, justamente que, poxa, num vídeo comum, que nem eu estava imaginando até um pouco tempo atrás, antes de começar essa aula, eu já vou aprender e vou lá mostrar como é que se faz, né? Mas muito do que a gente vai fazer daqui para frente, nós vamos fazer pela instrução do chatbot também. Que, por exemplo, dado a minha intenção, ele vai conseguir construir aqui um passo a passo personalizado, idealizado para tudo que eu preciso, contextualizado com esse projeto, com intenção e projeto. Então ele já vai começar a escrever os arquivos e espero aqui no final da interação ele me dá o passo a passo que eu vou seguir no Firebase, tudo bem? E vocês vão ver, gente, que é uma sequência de passos, mas eu não quero que vocês entendam isso de forma robotizada, obviamente. Nós vamos passar por lá, nós vamos entender o que nós estamos fazendo e as configurações que nós estamos colocando, certo? Por quê? Porque isso faz com que nós não estamos assim utilizando a inteligência artificial aqui como um guia cego daquilo que nós estamos criando. Nós estamos utilizando a inteligência artificial para nos desbravar a jornada que nós precisamos ter para chegar onde nós queremos. E enquanto nós andamos nesse caminho, nós aproveitamos para absorver tudo que vem dentro. Esse que eu acredito que é o bom uso da inteligência artificial. Deixar ela te ajudar a aprender mais rápido, a criar mais rápido, a chegar mais rápido onde você quer, mas não tem atalho nas coisas, gente. Se você não entender o que você está fazendo, você não vai ser capaz de criar coisas muito grandes ou coisas que sejam ali com mais significância, certo? Então vamos lá, vamos ver tudo que ele está fazendo aqui, ó. Ele está atualizando lá, primeiro analisou os scripts, né, para depois editar. Esse Firebase config é um arquivo aqui que vai estar toda a configuração, ó, do nosso projeto. Veja que ele já colocou os lugares para nós colocarmos as identificações, ó, as chaves que nós vamos pegar lá no Firebase Console. Um arquivo para o login do Google. Profile HTML, uma página HTML, ou seja, a página de meu perfil que eu pedi, né? A página profile. Um JavaScript aqui também, ó, para pegar os elementos aqui lá no nosso banco de dados. Veja que o JavaScript é o que faz a conexão com o banco de dados. É o que tem, o JavaScript que roda no navegador, ele é capaz de fazer isso, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui, o que essa conexão aqui faz é justamente a conexão com o banco de dados, e o navegador, através dessas credenciais, se conecta com o nosso banco de dados e obtém essa informação de lá e projeta na tela. E essa projeção toda é feita, o retrieval da informação, o recolher da informação é feito através dessas funções de JavaScript, tá bom? E aí o HTML processa na tela, o CSS deixa bonitão e assim por diante. E pronto, ele terminou. Vamos ver aqui, ó, tudo que ele entregou aqui pra gente. Pronto, eu transformei em um web app com integração com Firebase, o login do Google com o botão de entrar, a gestão do usuário que quando logado aparece a foto do perfil em um menu drop-down, página de perfil, uma nova página onde pode-se ver os dados, e a integração completa, autenticação, Firestore e Storage. Pronto, é isso que nós queremos. Agora o passo a passo da configuração. Para que tudo funcione, você precisa criar um projeto no Firebase e a chave de acesso. Então, primeira coisa, acessar o console do Firebase. Deixa eu clicar aqui, ó, ele já me dá o link, ó, já estou entrando lá. E ó, eu já estou na minha página aqui do Firebase, no console, então eu vou criar um novo projeto. Nesse novo projeto, eu vou colocar aqui, ó, Alma Resina, chamar assim, continuar. E vou permitir, então, ó, deixa aqui o Firebase aberto, não tem problema. E vou permitir, então, agora a criação do projeto. Deixo o Analytics também. A conta do Analytics aqui também não importa, não precisa nem criar ela também. O Analytics é sobre dados de uso da sua aplicação eventual, tá? Aqui, ó, fica todos os meus projetos que eu já tenho aqui no Firebase, tá?
E aqui a gente está criando mais um, ou seja, ele está fazendo uma alocação ali de recursos, um provisionamento, né? Enfim, coisas de back-end aí. Chamei de Alma Resina porque é conta desse projeto aqui, dessa Web Store que nós estamos começando a programar, certo? E aí vamos continuar aqui, ó. Tá lá, nosso projeto estava pronto, cliquei para continuar. Deixa eu tirar isso daqui. E pronto, vamos voltar lá para o nosso guia. Olha lá, criamos o projeto, ó. Demos um nome para ele, ó. Pode desativar o Google Analytics por enquanto, se quiser simplificar, não desativamos, mas está ok. A primeira coisa então, ó, é registrar o app web. Então nós vamos ali clicar no íconezinho da web, vamos dar um nome para o app, aí vai aparecer ali os valores que nós vamos precisar copiar. Pronto, temos instruções aqui, ó. Então aqui, gente, vamos aqui, ó, é adicionar app, ó. Aqui, ó, o web, ó, tá aqui, ó, esse sinalzinho de código, é esse que nós queremos, esse que ele disse lá, o web. O meu app web, vou chamar aqui de Alma Resina também, deixar tudo com esse nome aí que ele me permitir. Quero configurar o Firebase Hosting, não preciso de hospedagem, hosting é para hospedagem, tá? Por enquanto não, só registrar o app. Lembrando que a nossa hospedagem já está no Netlify, e aí a princípio não vamos ter problemas por conta disso. E olha só que legal, ó, ele já gerou então aqui as credenciais, ó. As credenciais, ó, eu vou copiar aqui, ó, eu só preciso copiar, ó, os valores aqui que está no meio, ó. Posso até copiar aqui, ó, só o meio das coisas, de API Key até Measurement ID. Vou copiar e veja que ele pediu para eu copiar os valores, ó, API Key, tal, e substituir no arquivo Firebase config.js, que está aqui, ó, Firebase config.js. E vou substituir aqui então, ó. Veja que eu vou até dar um espaço para ver melhor o que eu estou vendo. Veja que ele deixou tudo com placeholder aqui para mim, ó, para eu colar tudo certinho, ó. Então vou pegar, selecionar tudo e colar. Ó, tirar esses espaços aqui adicionais que foram adicionados. E pronto, ó, já estou com as credenciais corretas e o meu app está conectando com o meu servidor Firebase. Alguém poderia perguntar, as credenciais ficam expostas no código assim mesmo? E a resposta é, pode parecer estranho, mas é sim, as credenciais ficam aqui expostas. Qualquer pessoa que entrar aqui pode, teoricamente, se conectar com a minha base de dados. Mas lá na base de dados, nós podemos ter regras de segurança que não permite qualquer uso malicioso dessas informações que estão aqui. Como, por exemplo, fazer alterações, leituras mesmo, e, enfim, diversas finalidades. Então é assim que funciona essa lógica de integração. A segurança vem lá no Firebase, não aqui no código. Tudo bem? Também não sou especialista para falar com toda a propriedade sobre esse assunto, mas varrendo a superfície é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, ó, já copiei meu código aqui, colei segundo a instrução que ele deu. Então, ó, o passo 2 já concluí. Passo 3, ative o banco de dados no Firestore. Pronto, então agora aqui, ó, nós vamos em criação, Firestore Database, criar banco de dados. Então vamos voltar aqui no Firestore, lá, continuar no console. Agora aqui nós vamos aqui então em criação, em Firebase Database. Aqui, ó, tem um chatbot aqui, ó, eu vou fechar ele aqui por hora. E pronto, ó, criar banco de dados, ó, primeiro botão que ele nos oferece ali, ó. Aqui, ó, vamos com a adição standard, que é as coisas simples. Vamos avançar, um nome para o banco de dados. Aqui dá para escolher a região. A gente pode escolher a região aqui mais próxima da gente, ó, São Paulo. Acredito que é a localização física da onde vai estar o servidor que ele está alocando aqui para a gente, tá? Vou dar aqui um continuar. E agora na configuração, ó, vamos colocar aqui, ó, em vez de iniciar no modo de produção, vamos iniciar no modo de teste.
esse iniciar no modo de teste é justamente sobre aquelas questões de segurança. Isso aqui vai deixar tudo fluindo mais rápido aqui, ó, as coisas funcionando para a gente ver funcionar. Não tem ninguém de olho na nossa aplicação para criar qualquer tipo de problema, não é como se fosse nem possível fazer esse tipo de coisa nesse momento, tá? Mas, para todos os fins, quando a gente for colocar uma aplicação no ar tudo certinho, com tudo que a gente pretende colocar além no que vai além dessa aula, né? Aí a gente vai precisar prestar bastante atenção nessas questões de segurança e nós vamos fazer isso, tá? Mas não é o momento agora. Então, iniciar em modo de teste e vou criar. Inclusive, né? Ah lá, ele me Perdão, gente, eu acabei pulando as coisas aqui, eu fui direto para o passo 4, pulei o passo 3, mas eu acredito que o passo 3 e 4 são intercaláveis, tá? Ó. Então, a criação da Firebase Data Store, a criação do banco de dados, a localização, ó, coloquei para São Paulo e iniciar no modo de teste e criei, foi isso que eu fiz. Então, agora vamos para o passo 3, né? Indo em ordem esquisita aqui, ó. Então, ó, vamos agora fazer a parte do login, que é a autenticação. Então, criação, autenticação, depois clicar em começar, depois em método de login, selecionar Google e então ativar e salvar. Então, vamos aqui, então agora, estamos aqui a banco de dados já foi criado, já está aqui, então tá tudo supimpa. E agora vamos aqui em criação, então, como ele instruiu, vamos em autenticação. Agora estamos vendo a questão do login com o Google, tá? Ó, vamos iniciar aqui a questão da autenticação. E veja, gente, dá pra gente fazer muitos tipos de autenticação, ó. O Google, acho que é a mais fácil de todas para todo mundo, então fica mais tranquilo. Mas tem com o Facebook, com a Apple, com o GitHub, com o Microsoft. Dá para fazer o banco de dados próprio de e-mail e senha. Dá para, enfim, uma porção de opções aí de autenticação e login. Então, ó, vou selecionar o Google aqui, ó, e clicar em ativar. Vamos colocar aqui, ó, um e-mail de suporte, ó. Vou colocar o e-mail da minha conta, porque às vezes isso aqui trava algumas coisas lá no futuro. Então já deixo colocado aqui. Aqui não trava nada, mas já vou deixar colocado. O nome público do projeto, vou colocar aqui também, ó, Alma Resina. Colocando tudo Alma Resina. Pronto, e salvar. E pronto, ó. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. O login, ó, não tá... o login está funcionando, tá ativado, tá tudo ok, não deu problema nenhum. Então, deixa ele aqui quietinho, vamos voltar aqui para o nosso guia e vamos ver o quinto item. Agora é o storage, para a gente liberar o armazenamento. Aqui tem mais detalhes para a gente ver. Criação de storage, vamos começar, criem regras e altere para permitir leitura e escrita de testes, ou use o modo teste na criação. Pronto, vamos usar o modo teste na criação. Então vamos aqui então em criação, storage, que é o armazenamento. E aqui, gente, antes de fazer, a gente tem que fazer esse upgrade do projeto. Esse upgrade do projeto é associar o projeto a uma conta de pagamento do Google. Isso quer dizer que aqui é que todos os serviços que nós estamos utilizando, ele tem um limite gratuito. Por exemplo, lá no banco de dados, ele tem um limite gratuito que é baseado em leitura e escrita do banco de dados. E é um limite bastante amplo para uso gratuito, que, puxa vida, sua aplicação precisa ter muito usuário, fazendo muito acesso, ou precisa estar muito porcamente escrita para bater esses limites diários que ele oferece. Mas ele não exige uma conta de pagamento. Quando você passa os limites, ele simplesmente para de fazer a leitura, para de fazer a escrita. Aqui no armazenamento, ele quer que você tenha uma conta de pagamento para caso você passe os limites gratuitos, que se não me falha a memória aqui é 5 GB de armazenamento, o que é bastante para a maioria dos usos. Se você não estiver guardando nada muito grande, né, estiver guardando arquivos simples, é bastante armazenamento. E ele vai fazer uma cobrança sob demanda, tá? É esse plano Blaze deles aqui. Aí, então eu vou colocar aqui, ó, uma conta de pagamento aqui, ó, vou clicar aqui.
E ele coloca aqui, ó, definir um orçamento, ó. Vou colocar R$1, ó, para quando o custo do projeto se aproximar ou exceder esse valor, eu receber um aviso, né? Então pronto, já deixo isso daqui, ó, e vou fazer o vínculo. Tem que tomar cuidado com essas coisas aqui, tá, gente? Para não perder o controle, tá? A princípio não é para vir nenhum pagamento, não é nenhuma cobrança. Se vier também deve ser coisas de centavos, tá? Mas ficar atento, né? Então pronto, agora nós podemos começar e nós vamos fazer aqui, o local é o sem custos financeiro, então continuar. E aqui nós vamos iniciar a base no modo de teste também, ó. Que, veja só, ele fala aqui que em 30 dias ele vai mudar a regra, né? Precisa fazer alguma alteração aqui. Então é só para a gente começar mesmo. Então vamos criar. Deixa ele fazer a criação. Tudo em paz aí, pessoal? Acredito que tá, né? Tô com o meu pessoal aqui na live também acompanhando. Qualquer coisa vocês podem me interromper aqui. A princípio estamos seguindo um passo a passo, né? Acredito que terminamos, tá? Foi o passo 5, ó, e pronto, ó. Todo o Firebase agora está configurado. Configurado por quê, ó? Nós ativamos aqui o armazenamento, o login com o Google e o banco de dados. O banco de dados, gente, é um banco de dados NoSQL, não sequencial. Ele guarda a informação como se fosse coleções de documentos. Que, para quem está acostumado a programar em Python, eu gosto muito de pensar assim, são como dicionários e coleções de dicionários. Você armazena a informação como listagens de chaves e a informação associadas a cada item. Nós já vamos ver como é que isso funciona aqui, ó, nos próximos minutos, tá? Uma vez tudo configurado, vou aqui, ó, falar, ó, ele fez a parte dele, agora nós fizemos a nossa, né? Ó. Depois de colar as chaves, eu já colei e já salvei o arquivo aqui. Pronto, é só abrir o index e testar. Então maravilha, vamos testar, será que vai dar certo logo de cara? Será? Então vamos abrir aqui, ó, venda de artesanato, index, e vou abrir. Ah lá, há uma resina, veja que o botãozinho do Google já está lá em cima. Então vamos bater nele e ver o que acontece. Ixi, tá mudo, não acontece nada. Vamos comentar com ele o que ele está fazendo? Oi? Não clicou em aceitar ali? Aceitar o quê? Ah, não. Ali, Isso daqui, ó, esse accept, os arquivos já estão alterados e já estão salvos, independente de eu aceitar aqui, tá? Pelo menos aqui é o padrão que está funcionando no Antigravity. Aqui a princípio não é para ter alterado nada. Se eu voltar aqui no coisa, ele está aqui, ó, vou até dar uma atualizada, ainda está o mesmo botão, ó, e ainda o mesmo clique seco. O problema do clique seco aqui, ó, é que nós não temos o arquivo, nós estamos apenas vendo ele localmente, mas ele não está num servidor local. O que nós precisamos aqui, ó, é abrir um servidor local. Vou instruir aqui, ó, o botão tá mudo, não faz nada, dizendo, ó, o que está acontecendo ali, né? O que eu faço? Isso aqui, gente, ele já até falou aqui, ó, usar a extensão Live Server do VS Code, que é uma extensão que a gente pode usar aqui, ó, mas ele vai me dar aqui, ó, alguma solução aqui já para ou eu já usar essa extensão ou já abrir um servidorzinho aqui que é fácil também de abrir no terminal de comando, tá? Então, passando pelas etapas aqui para a gente ver como é que a gente pode ir assim do começo ao fim, né? Usando o chatbot, né? Problema do login. Lá, esse core issue é essa questão de acesso aí via servidor e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Só fazendo um off aqui, ó, lembrando que isso aqui, ó, é muito parecido com o que a gente fez uns 6 meses atrás, né, quando a gente estava fazendo nossos aplicativos Streamlit com banco de dados, que nós íamos lá no Firebase, configurávamos as bases de dados lá e pegávamos as credenciais e fazíamos o Streamlit conectar com aquilo, né?
E aí isso fazia então o nosso app ter login, ter acesso ao banco de dados, né? Pronto, ó. Aqui, ó. O passo a passo aqui, ó, para abrir pra gente abrir um terminal, ó. Ah lá, isso acontece por motivo comum de segurança. Arquivos HTML abertos diretamente não podem carregar os módulos JavaScript nem a autenticação do Google. Adicionei um aviso visível no index para detectar isso, mas para resolver você precisa de um servidor local. Ah lá, como você já usou o comando npx antes, você já pode fazer isso agora então. Então aqui, ó, npx HTML server. Posso até vir aqui, ó, em terminal, novo terminal, deixar ele abrir aí e vou executar. Vamos ver se vai dar certo. Preciso instalar o pacote. Deixa ele instalar. Provavelmente não. Pronto, agora já foi rapidinho aqui, ó. Já está disponível aqui num desses dois locais. Pronto, vou dar um follow link, open. E é pronto, agora o site, gente, tá o mesmo index ali que estava sendo carregado. Em vez de eu ver o arquivo estático, agora eu estou vendo ele rodando num servidor local, tá? Uma pequena diferença aí, tá bom? Para termos de back-end do site. Mas agora então, ó, quando eu clicar no botão de login com o Google, espero que não esteja mudo mais. Então vamos ver. Olha lá, apareceu um botão, mas ainda temos um erro aqui, ó. Veja lá, erro ao fazer login, Firebase, erro, unauthorized domain. Olha lá, tá falando que esse domínio que a gente tá aqui, ó, tá não autorizado. Em geral, gente, a gente abre um arquivo local em localhost 2.800 e isso já vem pré-configurado. Aqui não é o caso. Então, ó, já vou até colocar isso daqui também, ó, porque ele já vai passar a instrução de como adicionar isso aqui lá no Firebase. Agora o botão funcionou, mas ainda tem problemas. Qual foi o problema aqui mesmo? Vou copiar. Vou até dar um print screen da tela, que isso aqui é um jeito legal também de trabalhar. Parece que o Firebase não aceita meu servidor local. Ainda estou dando palpite aqui para ele ainda. Deixa ele dizer qual que é o problema, né? Aí ele já vai passar então aqui uma solução para a gente. Deixa eu ver aqui, ó, se no localhost ele ele já abre também. Aqui, ó, no localhost ele abriu. Então, acredito que ele só vai instruir o abrir em localhost porque, ó, se eu clicar aqui agora em entrar, ó, pronto, aquele problema já não deu mais, ó. Já conseguiu conectar aqui com o meu projeto aqui a uma resina lá do Google. Então consigo logar aqui com a minha conta. Tenho aqui 2 e-mails Google logado já, pré-logado. Vamos ver se ele vai até o final com o login. Olha lá, tô dando aqui o acesso. Veja lá, leia a política de privacidade e termos de serviço. Tudo isso aqui eu consigo editar lá no Firebase, tá, gente? Para editar esses nomes que aparecem aqui, para ficar algo mais agradável, mais bonito e tudo mais, né? E ele está falando que ele vai entregar para a gente esses dados, ó, de nome e imagem. Nome, imagem e e-mail, tá? Tem mais alguns dadozinhos também que ele entrega. E pronto, ó, dei continuar. E olha lá, pessoal, estou logado, ó. Agora meu botão, assim ele colocou uma imagem do meu perfil. Essa aqui é a minha imagem do meu e-mail, que ele carrega justamente por conta que o Google está cedendo essa informação para ele, tá? E agora eu tenho a opção de sair e a opção de meu perfil. Olha aqui a página de meu perfil que ele também fez aqui para mim, ó. Olha lá, consigo aqui agora vir aqui e carregar uma imagem. Vim aqui Ricardo Rocha, telefone, endereço, preferências, salvar alterações, continuar. Maravilha, né, ó? Tudo bem, ó. Nossa conexão aqui agora funcionou. Vamos ver aqui se, ó, o que ele vai... A solução rápida, solução 1. Entre em localhost 8080. Pronto. Vocês já vão ver porque a gente vai ter que abrir essa questão de gerenciamento de domínios autorizados lá, que o localhost já está lá.
E então fica mais fácil assim. E como quando ele abre o servidor aqui, ele abre ali com vários links para acessar, então o localhost ele está acessando também. Não entendo muito bem como é que funciona essa questão, acredito que ele já, enfim, mas já dá certo desse jeito, tá? E tenho aqui como editar, então vamos colocar aqui algumas edições, ó, Ricardo Rocha. Aliás, vamos ver aqui, ó, indo lá no Firebase, o que está acontecendo lá? Vamos aqui, ó, no Firebase Database. Eu estou aqui na autenticação. Olha lá, ó. Apareceu meu e-mail aqui. A hora que eu fiz login, último login, o ID de usuário e mais coisas aqui, ó. Isso aqui já é informação de login, ó. O Firebase Database. A princípio não está guardando nada aqui ainda. Vamos pedir para ele guardar alguma coisa, né? E eu não estou guardando nada no storage aqui também. Vamos começar então a brincar com o nosso site. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu colocar aqui, acho que já vai fazer alguma alteração, ó. Meu número de telefone 71999-888-777. Meu endereço de entrega Rua 1, do lado da Rua 2. Preferências resina em cor azul. Pronto. Salvar alterações. Perfil salvo com sucesso. Pronto. Agora sim, isso aqui tem que estar em algum lugar, ó. Provavelmente. Agora ele começou aqui a base de usuários. Começou o primeiro usuário e guardou todas as informações ali, ó. Ah lá, ó. Veja aqui que, como eu disse, que é como se fosse dicionários, ó. Isso daqui é aqui do dicionário, a chave, ó, address. Foi o endereço que eu coloquei lá. Poderia editar o nome aqui para ficar tudo abrasileirado, se eu quisesse também, ó. Mas a informação está guardada aqui agora. Então esse é como funciona aqui o banco de dados nosso, ó. A informaçãozinha aqui guardadinha, bonitinha, tudo bem? Vamos aqui salvar alterações, eu posso voltar ao início. Posso sair, pronto, desloguei, agora posso entrar de novo. Vou fazer um login agora com meu outro e-mail, NLabs. Vou dar continuar. Loguei com NLabs, vou entrar no meu perfil e vou colocar aqui outra coisa. Olha lá, será que aqui está aceitando qualquer tipo de coisa? Olha lá, está aceitando, ó. Quer dizer que meu app não tem nenhum gerenciamento de validação de dados para saber se a pessoa está colocando dados de verdade lá. Isso é perigoso, tá, gente? A pessoa pode colocar algumas coisas maliciosas lá de repente, pode até ter algumas questões de segurança envolvidas aí também. Então, ó, olha só, não vou nem precisar atualizar ali no navegador, ó, já apareceu um segundo usuário aqui, ó. E olha lá, ó, quem que é? Esse daqui, com esse display name, com esse nome, tal, ó. Mas veja que está muito pobre, não está nem guardando o e-mail da pessoa aqui, né? A gente tem que agora começar a trabalhar. Então, ó, maravilha. Tudo funcionando. Opa, dei o Enter sem querer. Deixa eu pausar aqui, voltar aqui. Agora vamos trabalhar. Queremos transformar isso numa loja web, permitir que o usuário faça pedidos e etc. Queremos também guardar tudo quanto é histórico de navegabilidade do usuário. Por exemplo, histórico de logins. Quero saber todos os logins que foram feitos. Adicione tudo que achar pertinente além disso. Quero guardar, o que mais que a gente pode guardar do usuário aqui? Queremos guardar tudo que vem do Google, do login do Google também. Tudo pode ser valioso no futuro.
dando uma geralzona aqui, fazendo um pedido bem amplo, né? Eu acredito que no meu primeiro prompt aqui, né, eu falei aqui, ó. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Pense por mim, né? Isso aqui é pobre, tá, gente? Eu deveria aqui, na verdade, fazer com uma IA um planejamento de tudo que eu quero, mas isso aqui, como é um exemplo, né? Não vou nem usar esse termo aqui, né? Eu quero só que você faça... A ideia é que essa seja uma mini loja web funcional. Deixe tudo pronto para apenas configurarmos um gateway de pagamento no final. Por hora, apenas colete o pedido e salve na conta do usuário como pedido feito e que está sob em produção. Pense em todos os detalhes para deixar essa estrutura funcional. Isso aqui, eu não gosto muito desse prompt assim, justamente porque aqui, ó, eu estou criando, o foco é outro, né? Então, e quero deixar ele trabalhar para ver também o quanto que ele vai me mostrar de exemplificação disso que nós queremos construir, ok? Deixa eu fechar aqui o terminal. Aquelas informações ali são muitos logins ali, muitas warnings das coisas que ele vai, das solicitações que ele vai fazendo. E pronto, essa solicitação aqui provavelmente ele vai trabalhar por um tempo, tá? E enquanto isso, vou voltar aqui nisso aqui eu já posso fechar. Eu vou voltar aqui no meu servidor Firebase, no meu console Firebase, para ver as informações que eu tenho aqui, ó. No storage, aqui eu também tenho que funciona como se fosse um Google Drive. Eu posso até fazer uploads manuais aqui e consigo aqui também, à medida que ele for colocando arquivos, ele pode organizar da maneira que nós entendemos que deve organizar, se nós instruirmos para isso, né? Por exemplo, por usuário, ou pode simplesmente só ir jogando numa pasta os arquivos aqui, porque na verdade, como a funcionalidade fica dessa maneira. Ele coloca o arquivo aqui num drive, ele gera um link para esse arquivo e esse link ele guarda no Firebase Database. Então, quando a aplicação está rodando, ela não se conecta diretamente com o storage, ela consegue toda a informação apenas no database. E aí ela pega o link da imagem do usuário e carrega isso na tela. Também aqui enfim, né? É sobre a estrutura que fica ali por trás, né? Gente, eu tô ainda um pouco maravilhado com o front-end que o Gemini 3 tem feito. O pessoal tem falado muito que ele está muito, muito, muito bom nessa questão de fazer front-ends, tá? De fazer aplicações web e ter um bom resultado assim. Isso daqui, gente, a gente obteve logo de cara. Foi assim, teve o primeiro prompt, a gente teve só um feedback segundo e é o que nós estamos vendo aqui, certo? Ele até colocou aqui já algumas questões aqui, né? Alguns tipos de produto, né? Eu vou até pedir para ele simplificar aqui um pouco as coisas para isso aqui ficar mais simples. Mas a princípio ele está terminando aqui de fazer as modificações ainda, né? Tá, olha lá. Tá editando arquivos, adicionando erro enquanto edita o arquivo CSS. Vamos ver isso daqui. Olha que legal isso daqui, ó. Ele comenta, ó, os LLMs não são perfeitos, pode ter uma porção de motivos pela qual isso acontece. Por exemplo, o LLM não consegue gerar aqui, ó, o número de... Ele gera respostas incorretas, ou seja, ele às vezes
ele está usando uma função que ele não deveria, porque até o chamar de funções aqui que ele está usando, né, é tudo um evento probabilístico, né, que ele precisa deduzir isso através de contexto, através de como esses modelos são bons em condicionar as probabilidades e assim por diante. Acaba tendo algumas demoras a mais, né? Mas em geral, pela experiência que eu estou tendo aqui no Antigravity, ele mesmo se conserta, não é nada que a gente precise intervir por si só, tá? Então, pronto. Olha lá, tanto que ele fala assim, ó, teve um problema, mas agora já editou aqui, ó. Olha lá, tudo pronto. O que foi implementado? Carrinho de compras e checkout, botão flutuante de carrinho, olha lá. Veja que eu falei que eu queria uma loja, não falei que eu queria carrinho e tudo mais. Isso que eu queria que ele deduzisse. Se tem uma loja, precisa ter tudo isso, né? Adicionar a sacola. Passe o mouse sobre qualquer produto da galeria para ver o botão adicionar a sacola. O sidebar do carrinho. Ao clicar, abra uma gaveta lateral chique com os itens total e botão de comprar. Lateral chique, eu quero ver o que foi isso, hein? Checkout automático. Ao clicar em finalizar pedido, se o usuário não estiver logado, o Google Login abre automaticamente. Se estiver logado, o pedido é criado e o sistema pede confirmação e redireciona para a página de pedidos. O rastreamento avançado. Pronto, aqui é a parte de coleta de dados que eu pedi, ó. Login profundo. Agora, ao fazer login, salvamos tudo que o Google nos dá, metadados, dados de criação da conta original, provedor, tudo. Histórico de navegação. Criei um sistema de analytics próprio, todas as páginas visitadas, isso aqui é legal, ó. Páginas visitadas, cliques em links e interações com o carrinho são salvos. Tudo que o usuário fez, a gente pode pegar isso de volta depois, ó. Saber se ele ficou usando demais o site, ou se só deu um clique ou outro, se ele namorou muito, namorou pouco, tudo é possível aqui agora, ó. E os logs, ó. Cada login gera uma entrada nova, criando um rastro de auditoria para o futuro. O histórico de pedidos no perfil, uma aba meus pedidos, o usuário pode ver os pedidos que fez, a data, os itens e o status atual. O status tem cor diferente, em produção é dourado e enviado é azul. E como testar? Recarregar a página e pronto, vamos lá ver. Olha lá, está tudo pronto no futuro. Para no futuro apenas trocarmos o alerta de pedido realizado para um checkout de pagamento real, como Stripe ou Mercado Pago. Que também, gente, não é para ser estresse nenhum e vai ser o tema da próxima aula, tá, gente? Tava pensando aqui eu quero fazer mais 2 aulas, a 3 e a 4. A próxima aula eu quero ir para essa linha agora, então, colocar um checkout com um gateway de pagamento, porque aí a gente faz as nossas aplicações poderem vender produtos, vender qualquer coisa que a gente queira vender, certo? Então, cenas das próximas aulas, provavelmente na próxima segunda, tá bom? Eu faço isso daí, né? Para quem está online, próxima segunda não significa nada, mas enfim. Pronto. Vamos ver os resultados aqui do que a gente tá fazendo, certo? Vamos ver os resultados. Vou dar um atualizar aqui da página. Então agora, deixa eu ver aqui, sem login ainda, o que ele mudou, se ele já tem alguma coisa muito óbvia. Vou pedir isso daqui. A princípio não. Fazer encomenda vai para o WhatsApp. A princípio nada está reagindo aqui. Vou fazer o login com o Google para ver se... Ah, perdão, gente. Nada está reagindo por conta que eu fechei o terminal. Foi isso. Então, eu preciso abrir o terminal novamente. Acredito que foi isso. Oxente, não, o terminal está aqui. Deixa eu entrar. Pronto, ele está logado aqui agora. Acho que deu alguma coisa esquisita ali.
Ué? Deixa eu pensar. As alterações foram feitas. A princípio ele mexeu em vários arquivos aqui, falou das alterações. Deixa eu relançar esse terminal aqui, vai? Deixa eu... Talvez seja uma questão de atualizar essa... Pronto, agora atualizou, agora estou vendo coisa diferente, estou vendo o carrinho aqui, tá? Desculpe pessoal, preciso só entender melhor aí o que aconteceu. Olha lá, adicionar a sacola, as alterações que ele fez provavelmente requereriam ali reiniciar o servidor, né? Enfim, só não entendi por que ele requereu iniciar esse servidor, mas também penso nisso depois. Deixa eu continuar aqui para ver aqui as diferenças. Então, adicionar a sacola. Olha que sacola, que barra lateral chique, bonita. Agora entendi a barra lateral chique dele. Finalizar pedido. Ah, tá. Você precisa entrar numa conta do Google, ok. Ah lá, é que eu não entrei pelo 0800 aqui, pelo localhost. Deixa eu entrar pelo localhost. 8000. Já entrei. Deixa eu ver aqui, finalizar pedido. Não. Calma aí, tá tendo alguma bagunça nessa questão aqui de localhost. Eu tô fazendo bagunça nessa questão aqui. Vou colocar aqui para ele aqui, ó. Quero abrir o servidor direto em localhost 800. Me instrua. Aí eu vou fechar esses dois servidores aqui, porque eu acredito que ele está abrindo no local e aí eu acesso simplesmente mudando o link lá, e aí acredito que é isso que deve estar dando alguma questão de problema. Então, só para não ficar fazendo mais bagunça com isso, eu vou fechar todos os servidores aqui. Já fechei todos. Vou abrir um novo. Aqui ele já quer até rodar o comando aqui para mim, mas eu vou rodar eu mesmo. Tá. Ele já estipula ali o local que vai abrir o localhost. Acredito que assim. Perdão, tá, pessoal? Essa parte aqui eu realmente não é o meu... Oxe. É que eu preciso que apareça localhost aqui. Senão as coisas não conectam lá com o banco de dados no Firebase. Vamos adicionar a sacola, finalizar pedido, precisa fazer login com o Google. Pronto, agora está indo. Fazendo login. Erro. Esse erro aqui, setdoc. Talvez seja na parte de armazenamento de dados, talvez seja uma questão aqui ainda nessa questão de provedor. Vou deixar
deu esse erro após passar meu e-mail no login com o Google. E ele já vai ver se é uma questão de servidor. Puxa vida, porque aqui é... Isso aqui não era para ter atrapalhado aqui as questões aqui não. Eu acho que ele abrindo pelo NPX. Ah, aqui ó, deixa eu dar um reject, senão ele não termina para ir para minha solicitação posterior. Tudo bem aí, pessoal? Tá tranquilo? Estão vivos aí ainda? Tranquilo. Começou a dar uma enrolada aqui agora, né? Nos últimos minutos. Estamos por aqui. Pronto, valeu Nilson, valeu Ashla. Tamo junto. Essas questões de conexão aqui também, tá? Isso aqui não é pra ser muito problema não, tá, gente? Na verdade, deixa eu ver aqui um jeito de eu resolver definitivamente aqui. Pensando aqui só um segundo, tá, pessoal? Abrir um prompt aqui. Vou fazer um teste aqui do lado. Não. Nossa. Quer ver, ó? Deixa eu voltar nesse checkpoint aqui, ó. Eu vou dar um confirm. Usando o Python, que acredito que usando o Python ele já vai usar a conexão direto com o localhost. Vou fechar esse terminal, vou abrir mais um. Agora estou usando Python para abrir o servidor. E agora Python não foi encontrado. Deixa eu ver se eu rodar por aqui ele vai. Eu acho que ele não carregou aqui a questão do direto aqui, não vai? Deixa eu abrir pelo meu servidor aqui, ó, porque ele tá rodando JavaScript, deve ser por isso. Vou abrir no meu prompt aqui. Só que eu preciso navegar até a pasta do projeto. Pronto, pasta do projeto, venda de artesanato. Testando aqui, tá, pessoal? Desculpem aqui o delay. Fui para a pasta, agora o comando. Aqui tem Python instalado, serving, pronto. Acredito que agora já está lá. Não preciso nem de nada aqui no meu anti-gravity. Então, voltando aqui para uma resina em localhost, deixa eu dar uma atualizar, fechar tudo que não importa, pronto. Meu carrinho tem um botão, finalizar pedido, olha lá, estou em localhost agora, pronto. Agora acho que não vai, se der problema não é de login. Pronto, esse problema que deu não era de login, muito provavelmente. Então agora a gente vem aqui, show. Ao fazer login, estou tendo esse erro após dar o meu e-mail.
preciso copiar o erro lá de novo. Deixar ele aparecer aqui. Oxente. Olha lá, tá com algum... Deu um pedido realizado com sucesso. Lá tá um negócio esquisito. Ele deu o erro. Deixa eu fazer tudo de novo aqui, ó. Vou sair. Entrar. Ricardo. Essas coisas aqui, gente, você vê que requer um refinamento. Olha lá, tá dando esse erro aqui, ó. Mas talvez ele não esteja travando. Olha lá, vou dar um OK. Olha lá, mas ele fez o login, ó. Pronto. Mas ainda assim ele completa meu login. Provavelmente esse erro aqui, ó, é porque eu estou pedindo para ele guardar tudo lá no banco de dados e deve ter feito alguma cagada ali na hora de fazer esse salvamento de dados aí, mas não é problema do login, entendeu? É no salvar de dados. Aí vamos deixar ele fazer o debug disso daí. Vamos ver aqui nos meus pedidos se tem alguma coisa. Olha lá, meu pedidos, o sistema de pedidos está sendo indexado, aguarde alguns minutos e recarregue. Não lembro se ele chegou a implementar ou se isso aqui é só um placeholder. As informações de perfil, maravilha, voltar ao início. Vamos colocar mais coisa no carrinho, adicionar a sacola. Quero esse aqui também, gota de mel. E finalizar pedido. Lá, pedido realizado com sucesso. Outra coisa, deixa eu fazer aqui, ó. É uma instrução que eu vou passar lá. Tirei um print para mostrar. Deixa eu voltar aqui. Tá, o sistema de meus pedidos aqui não tá. Ele tá... Vou pedir isso daqui. Pronto, aqui ele respondeu, olha lá. Corrigido. O erro acontecia porque eu estava tentando ler os dados do Google de um lugar onde eles não estavam. Em vez de tal. Lá, result.user.providerdata. Lá, um erro de o gerador probabilístico ali falhou ali, ó. Tá cada vez menores essas falhas, mas ainda acontecem, tá? O Firebase é bem rígido e proíbe tal. O que eu fiz? Ajustei o código. Pronto. Vou acreditar que ele corrigiu, já vou passar outras instruções, mas já vou lá, ó. Os pop-ups estão muito feios. Deixe condizente com o tema chique da página. Na página de perfil não consigo ver os pedidos já feitos do usuário. É importante os pedidos estarem listados lá. Tire tudo que é menção de WhatsApp. Agora o site funciona direto e apenas através do próprio sistema e-commerce. E pronto, deixa eu deixar ele trabalhar. Enquanto isso eu vou testar essa última coisa que aconteceu. Vou sair. Vou entrar agora. Vou entrar até com a outra conta. Deu esse erro aqui ainda. Tá, mas talvez eu não tivesse atualizado aqui a página. Deixa eu sair de novo. Tem algumas coisas que eu não estou certo se apenas atualizar a página é o suficiente ou as coisas que preciso reinicializar o servidor. Aqui, por exemplo. Mas assim, ó, depois eu vou conferir esse erro aí, ó. Meus pedidos. Olha lá, aqui também não está aparecendo, até porque esse aqui também não tem pedido, né? A página de meu pedido e meu perfil é uma coisa só. Tá mandando para o mesmo lugar. Isso ainda tá pobre, né? Preciso instruir para
para criar as coisas e ir melhorando. Aqui ele está trabalhando, está pensando por bastante tempo, 66 segundos num pensamento só, lembrando que ele faz sequências de pensamento, né, de várias coisas. Tudo bem, pessoal? Aqui Beleza. também, ó, o que eu faria aqui também, eu já colocaria como instrução, eu diminuiria aqui, ó, esses botões aqui, ó, eu reparei que eles não estão funcionando também, e eles não são nem necessários, acredito. Eu vou diminuir aqui para 3 produtos, não precisa mais do que isso. E o site aqui atualizado, tal. Vamos ver a próxima modificação aí que ele vai trazer pra gente aí, que foi bastante coisa que eu pedi, né? Tá pensando. Tem uma outra coisa que eu não falei sobre o antigravidade, é que são os limites de uso, né? O limite do Gemini 3 Pro, a princípio aqui é para ser dos maiores, né? Eu tenho a impressão que quando você começa a usar bastante ele vai começando a ficar mais lento. Não sei se é porque ele vai despriorizando a gente à medida que a gente vai utilizando, ao invés de cortar o acesso. Isso seria uma maneira aí do pessoal que controla as APIs aí gerenciar o fluxo, né? Às vezes, na minha experiência aqui também, a gente muda de modelo aqui, um modelo está muito mais rápido do que o outro, isso já aconteceu comigo também. Não vejo muito problema, por exemplo, assim, você está na mesma conversa, mudar o modelo, a princípio eles conseguem ter não é para ter problema, né? E de fato não acontece esse problema, né? Eu fiquei imaginando se, sabe, ficar quebrando o modelo assim, se ele vai começar, né? Mas a princípio também não. A gente pode, por exemplo, assim, ó, toda vez que eu fazer uma alteração de back-end, usar o Cloud Opus. E toda vez que for fazer uma alteração de front-end, usar o Gemini 3. É uma opção que alguém poderia fazer, alguém poderia querer desse jeito, tá? Bem, olha lá, fazendo alterações, teve aqui um erro aqui, igual das outras vezes, provavelmente aqui ele vai contornar. Vamos seguir aqui. E o que vai faltar aqui depois, então, terminando essas alterações aqui? Acho que já está suficiente, acho que a aula já ficou demasiadamente longa, já estou em 1h07, não está tão longa ainda, mas está longuinha. Nós vamos colocar tudo isso aqui online, né? Vamos colocar tudo isso aqui. Estou aqui de bate-papo, deveria estar vendo aqui, ó, no banco de dados, ó, o que está acontecendo, ó. No banco de dados, ó, veja só que além dos elementos aqui do usuário, ó, ele colocou uma coleção associada. Isso aqui são usuários, né? Ó, veja, usuários. Ó. A coleção usuários tem vários elementos. Documentos seria o nome correto aqui, ó, coleção de documentos. Cada documento aqui pode ser uma coleção também. Nesse documento aqui tem essas informações e essa coleção de eventos, de Analytics Events. Olha quantos foram carregados aqui já. Ó. Cada um deles lá, ó, linguagem do navegador, ó. Isso aqui é interessante, ó. Isso aqui acho que dá para extrair do navegador, não sei se é da conta Google que está extraindo. Olha lá, o tamanho da tela que o usuário está usando. Isso aqui eu nem sabia que dá para extrair, ó. Interessante, ó. Plataforma Win32, o caminho, o timestamp. Esse caminho aqui, acredito que quando está online, né, vem o site que tá ali, né, seria o mais natural, né. User Agent, olha lá, tá falando o meu navegador, gente, ó, saber o navegador do usuário também pode ser interessante, né, ó. O horário. E o que foi o evento, o que ele guardou aqui, ó, foi um logout. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Olha lá, olha lá, tem vários, aqui ó, é um dicionário de dicionários aqui dentro, né? Que tem então, ó, aqui que ele guardou uma compra lá, evento, uma compra, qual item? 2 itens, o Order ID tá aqui e o valor 224, ó. Isso daqui tá ruim, porque, por exemplo, eu não quero que as compras fiquem aqui no Analytics Events, eu quero que as compras fiquem melhor organizadas aqui no banco de dados.
É claro que assim, para fazer uma compra, eu poderia vir aqui em Analytics Events, rodar todos esses documentos aqui e procurar por aqueles que são purchase. Mas aí eu teria que olhar todo mundo, todos os eventos que não são, para saber os eventos que são. A page view, com logout, com login. Então eu já quero deixar aqui, ó, vou instruir para que no usuário já tenha uma nova coleção que seja compras. E aí eu já posso olhar separado lá nele, tá? Tá aqui, ó. As compras não precisam ser guardadas em coleções próprias no banco de dados e não dentro de Event Analytics, como está, para ficar mais organizado e de fácil acesso posterior. Para, inclusive, resgatar e apresentar na página de meus pedidos do usuário logado. Qual foi a última instrução que eu pedi aqui para ele? Olha lá, o pop-ups feio, a lista de pedidos corrigida. Olha lá, agora provavelmente ele não devia nem ter feito aquilo por conta da maneira meio estúpida que ele colocou lá no banco de dados. E veja só, esse que é o perigo do Vibe Coding sem saber muito o que a gente está fazendo, né? Que nem eu tô aqui, eu consigo ver e julgar a maneira como ele está guardando os dados lá no conjunto de dados. Então, enfim, isso quer dizer que alguém fazendo de uma maneira que não olhe vai ter um aplicativo pior ou melhor? Pode ser que chegue num aplicativo funcional igual, sabe? Porque muitas coisas assim, às vezes é mais adequado, mas na prática tem dá o mesmo ROI, digamos assim, né? Carrega praticamente no mesmo tempo. Às vezes otimizar 1 milésimo para 1 centésimo de segundo é coisa que não tem diferença na prática, mas é uma otimização de 10 vezes, né? Tá, vamos lá ver nossa interface, como é que ficou aqui, ó, porque ele deu supostamente ele deu um tchan. Ele é para ter tirado tudo sobre o WhatsApp, a princípio ele tirou. Vamos ver aqui em meus pedidos, olha lá, carregando os meus pedidos, não fiz pedido ainda, mas se eu sair e entrar agora com a conta Ricardo Rocha, e agora, isso aqui que é legal também, gente, uma coisa assim, ó, já entra em design de banco de dados. Imagine que o design de banco de dados anterior estava em ação e rodou por 1 mês e coletou pedidos de inúmeras pessoas. E agora chega outra pessoa e fala, vou corrigir isso aí, vou mudar o design. E aí faz um design seguinte. Na interface, na hora de carregar os pedidos, ele vai ter que olhar as duas interfaces ou vai ter que fazer um script para pegar todos os dados que foram feitos na interface anterior e mudar para a interface nova. Deve ter maneiras inteligentes de fazer isso, mas é um desafio que se tem aí nessa questão aí de bagunça de dados e engenharia de dados. Ah lá, aqui ó, erro ao carregar seus pedidos. Provavelmente ele talvez na programação, mas muito provável por conta que não ficou uma maneira fácil de acessar ali, né? Pronto, vamos ver aqui, ó, já passei aqui. Com certeza a organização de dados é fundamental, a coleção orders, olha lá, agora vai ter uma coleção de pedidos, uma separação clara, tudo mais. Vamos aceitar tudo aqui, deixar aceitadinho já. Fica aquele botão pedindo para a gente apertar ele, né? Aí aqui o meu perfil, vou dar um voltar aqui para index, atualizar. Vou até fazer um logout, vou entrar de novo. Depois ainda quero corrigir esse erro que está dando aqui. Deixa eu tirar um print aqui de novo para deixar ele guardado aqui. Mas, aliás, vou até passar ele agora que ele não está fazendo nada, né? Ainda persiste esse aviso no login. Não impede
mas é feio, mas é um problema. E pronto, vamos ver aqui meus pedidos. Carregando os meus pedidos, erro ao carregar meus pedidos. Então já vou deixar aqui, ó. Ao carregar meus pedidos, aparece. Opa. Vou até copiar e colar para ele ver. Dar um print screen. Provavelmente o que aconteceu? Ele atualizou o banco de dados no Firebase, a estrutura lá, mas não atualizou no site. Olha lá, vários JavaScript aqui. Não atualizou na página dos meus pedidos para pegar a informação desse jeito. Ou, né? Eu ia falar, os pedidos estão feitos no modo antigo e a página não está resgatando no modo novo, e aí também pode estar acontecendo isso. Tudo isso são possibilidades, né? É difícil imaginar essas possibilidades, né? Lá, pronto, aqui ele já deu aqui, ó. Resolveu, usei uma estratégia de limpeza de dados, tal. Antes de enviar para o banco de dados, isso remove automaticamente qualquer campo indefinido que o Firebase não goste, mantendo apenas informações válidas. Tá. Provavelmente isso daqui, ó, a nossa aplicação estava esperando uma informação como se tivesse um campo lá pronto, mas daí o Google não entrega, aí ele estava dando um erro, um aviso por conta disso. Então ele está dando assim, ó, se vier a informação ele guarda, se não vier passa reto também. Pronto, agora eu vou dar o outro feedback aqui ao carregar os pedidos, enquanto isso eu vou aqui ver se o problema de login foi solucionado. Sair, vou entrar de novo com NLabs. E o problema persiste, ó. Isso aqui às vezes é chatinho, tá, gente? Acontece comigo aqui algumas vezes e dá várias interações ali até o problema ser resolvido, tá? Ou talvez seja uma questão ali que eu tenha que reiniciar o servidor também. Será? Não sei. Talvez seja. Deixa eu testar aqui, ó. Colocar alguns pedidos aqui, ó. 2 pedidos aqui, ó. Finalizar pedido. Pedido realizado com sucesso, ó. O pop-up aqui, ó, ele falou que ia ficar mais bonito, mas não ficou. Olha lá, dando alguns erros aqui. Verifique regras de leitura e permissão. Não é para ser problema nisso aí também, porque tá tudo em modo de teste, tá tudo tranquilo. Enfim, agora é ir arrumando aqui, né? No código, né? Esse é um exemplo que eu não fiz de antemão, tá, gente? Os desafios estão aparecendo aqui para mim, os desafios, eu não solucionei eles de antemão, tá? Eu testei tudo isso aqui antes em outro exemplo, né? Porque agora o que eu quero é uma loja web, né? Mas enfim, é tudo, a princípio, os pedidos estão ali, então deixa eu ver aqui como é que tá no Firebase. Usuários. Depois eu vou... Tá, algumas coisas estão estranhas para mim aqui. Isso aqui não era nem para precisar estar fazendo, atualizar, porque ele já ele auto-atualiza aqui a tela, né? Eu pedi para ele fazer o order. Ah, não, aqui tá, order está aqui, ó. Ele fez como algo separado ali, ó. Porque daí, ó, é que na verdade, como eu não fui claro na minha instrução e como eu imaginei, tava assim, orders como sendo uma subcoleção do usuário, que daí ficaria os pedidos do usuário. Aqui ele separou os pedidos gerais, uma coleção do aplicativo de pedidos. E aqui provavelmente vai estar indicando quem é que fez, ó, que nem o usuário do pedido. Isso simplifica, por exemplo, para eu fazer quero pegar todos os pedidos. Eu não preciso ir usuário por usuário da minha aplicação, vendo quem que tem pedido e quem que não tem, né? No entanto, quando eu quero pegar aqui o usuário na tela, eu tenho que fazer uma busca por usuário nos meus pedidos aqui.
Enfim, tem que pensar aqui, isso aqui é uma estratégia de banco de dados do qual ideia que ficaria mais otimizado, enfim. Mas não precisamos também esquentar muito a cabeça com isso agora nesse momento. Lá, guardando várias informações, olha lá, principalmente aqui, ó, o pedido que foi feito, ó, olha lá, é o P5, P6, acho que tinha lá 6 itens, né? Ele identificou com esse ID, né? Produto 1 a 6, provavelmente. Colocou até imagem para deixar aqui, não precisava a princípio, né? O nome do produto, lá, laços eternos, e o preço, ó, que também é o preço de venda. Então, nesse pedido aqui, o pedido total é 224 e assim por diante. E aí, gente, olha só então, né? Ó, a informação sendo guardada aqui. E aí, gente, olha, aqui, ó, criar um aviso, ou a pessoa mesmo ficar vindo aqui, ó. A pessoa pode ficar o tempo todo aqui no site dela, vindo aqui e ficando vendo se tem um pedido novo. Ó. Se tem um pedido novo, vai aparecer aqui, né? Apareceu um pedido novo, é claro que assim, ó, na hora de finalizar o pedido, eu posso colocar mais informações. Fala, olha, me dá seu endereço, olha, veja o prazo de entrega, dá um ok aqui, né? Me dá seu telefone aqui para eu entrar em contato com você e tudo mais, né? Pensando ser um site de artesanato, assim, algo que faria sentido, né? Porque recebi o pedido, pronto, entra no WhatsApp, entra em contato, já estou fazendo aqui com você, já fica aquela parada legal, já fica uma parada assim, né? Enfim, né? Vamos finalizar isso daqui, pessoal, mesmo com esses probleminhas aqui, deixo para corrigir depois. O que eu quero fazer aqui agora, ó, tô com a minha pasta aqui do projeto, ó, com vários arquivos aqui. Esse Ads Instagram vou deletar, que eu não quero usar ele, não estou precisando dele. A pasta aqui, venda de artesanato. Eu vou agora aqui, ó, para o meu Netlify, que é onde está o meu deploy online. Vamos ver se isso aqui tudo funciona online também. Então vou aqui fazer meu login. Olha lá, o Netlify usa o login com o Google. Olha lá, já fiz o login. E aqui, ó, eu já tenho o projeto Alma Resina que foi feito o deploy, ó. Então agora para eu atualizar, ó, só vim aqui jogar a pasta aqui, ó, nesse espaço, ó. Então eu vou vir aqui, ó, venda de artesanato, puxei aqui, ó. Olha lá, fez o upload, publicou. Pronto, tá atualizado o site, gente. Difícil ficar mais simples que isso, né? Ó. Então agora, ó, tô entrando no site, gente, ó, almaresina.netlify.app. Antes a gente estava em localhost. O localhost é a minha máquina local, só vai funcionar aqui, tá? Agora aqui, ó, tô online, tô no site na web. Será que na web a conexão com o Google e com o banco de dados vai funcionar também, ó? Vamos aqui dar um entrar. Cadê? Ah lá, tá dando problema, ó. Aparece aqui, ó, pisca e não vai. O que será que está acontecendo aí, né? Ó, vou até copiar aqui só deixar copiado ali, não é por nada não. Mas o que eu vou fazer aqui, ó? O que está acontecendo, ó? Vou pular a etapa aqui de vir aqui no. Eu poderia vir aqui, ó, falar, olha, acabei de atualizar os arquivos no Netlify, no deploy, tá bonitinho o site lá. Mas quando eu clico no botão do Google, não aparece, dá uma pisca a tela e não aparece nada. O que será que está acontecendo? Aí ele vai pegar e vai deduzir o que está acontecendo. Aí o que está acontecendo, pessoal, é aqui, ó. Eu vou aqui no console do Firebase e aqui a gente vai vir aqui agora. Vamos vir em, ai meu Deus, aonde que é? Configurações. Configurações do projeto. Não é em configurações do projeto. Não lembro onde que é. Vixe Maria. Não, é aqui, ó, em autenticação. Configurações. Pronto, aqui, ó. São os domínios de autenticação que nós queremos mudar aqui, ó. Tem domínios autorizados, ó. Aqui, ó. Por que precisava abrir, fazer o servidor local com um link chamado localhost? Porque já estava autorizado aqui, ó. Por isso daí funcionava o login lá. Quando eu pegava aquele IP 192.7. não sei que lá, não está autorizado aqui. Se eu colocasse aqui a autorização, funcionaria a princípio, né? E aqui, ó, por que ele não está funcionando? Porque eu preciso colocar o domínio lá também, na qual o meu app vai
vai estar online, ó, almaresina.netlify.app. Então agora, isso aqui às vezes pode demorar alguns segundos, alguns minutos para propagar, né? Olha lá, meu site aqui que está no ar também. Pronto, eu atualizei, vou tentar entrar de novo, ó. Pronto, já não travou. Lá, login com Google, Ricardo, pronto. Lá, logou e nem deu aquele problema lá. Provavelmente aquele problema é alguma questão local também, tá? Isso pode acontecer Aqui bastante. funcionou também. Oi? Aqui funcionou também. E agora aqui, ó, vou dar um login aqui, ó. Vou fazer um pedido, ó, de um Maré Serena. Vou finalizar pedido. O botão de finalizar pedido não está funcionando, não está respondendo, pelo menos. Provavelmente algum probleminha aí na última atualização que eu fiz. Lá que era para estar dando um aviso, enfim, rever o botão de finalizar pedido. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em meus pedidos. Olha lá, tá dando erro aqui ainda. Enfim, né? Isso aqui tudo tem que arrumar, tá, pessoal? É o código que tá muito pobre ainda. Voltar ao início. Encomende. Enviar e-mail. O Instagram. O botão aqui tá quebrado. Deixa eu rever aqui a parte de login. A princípio o login tá ok, né? Entra e sai com o Google, tá tranquilo. Inclusive acessa a página de perfil. Show de bola. Apesar do erro ali nos meus pedidos. Então aqui, ó, finalizar. Também não vai me deixar finalizar. Vamos deixar. Será que precisa comprar mais coisas? Não. Tá isso, tá esse ponto. Então o que eu viria aqui agora? Perdão. Continuaria o desenvolvimento passando aqui todas essas questões aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Provavelmente isso daqui deve ser, lá, ó. Questão de permissão, ó. Atualizei seus códigos, tal. Acesse o Firebase, as regras e adicione a permissão para que orders isso aqui são regras de acesso lá no nosso banco de dados do Firebase, tá? Essas regras de acesso aqui provavelmente é que bagunçou aqui em toda a questão. Isso daqui, gente, eu a princípio nem mexeria aqui, ó, porque é toda uma questão também de estar trabalhando local, trabalhando online. E eu também não iria, que eu quero finalizar, queria até esse final da aula aqui, não ficou perfeito como eu queria, peço perdão por isso, tá? Mas é justamente poder deixar ali tudo redondinho antes de ir para o deploy final, né? Porque nem deixa os avisos lá não acontecendo, tanto local quanto online, para não dar nenhum problema, né? Você não quer algo, online não está dando, você tem que entender o que está acontecendo, sem entender não prossiga, tá? E deixar tudo funcionando também, a página de pedidos, a estrutura lá do banco de dados, deixar tudo perfeito, aí faz o deploy. O que eu quis mostrar aqui para vocês é que assim, dá para fazer o deploy aqui também, acessar a base de dados, fazer tudo isso. Outra coisa que poderia estar na base de dados são os produtos. Eu poderia fazer uma página de administração para o dono do site, cadastrar produto, tirar produto, fazer cupom de desconto, fazer uma porção de coisa aqui, né? Eu vou ver se eu refino isso aqui nesse meio tempo aqui, antes de preparar a próxima aula. E aí na próxima aula a gente começa com o app refinado e aí pronto para a gente adicionar um gateway de pagamento, tá bom? Pessoal, o que eu queria mostrar hoje era isso, acabei me passando demais aqui do que eu queria fazer, achei que hoje ia ser rápido, ia ser uma meia hora, acabou sendo 1h30, ai que sem noção, né? Mas enfim, alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar aqui pra gente finalizar? Não tenho dúvidas, não. Maravilha, fiquem aí que a gente pode conversar um pouquinho depois. Eu vou finalizar aqui a gravação então. Obrigado a todos que ficaram aqui durante todo esse tempo. Espero que dê para aproveitar e dê para aprender mais ou menos essa questão do banco de dados. Durante a aula, acredito que ficou claro aí como faz a configuração, como é que funciona essa questão de conexão.
e a exemplificação aqui das possibilidades, tá? Possivelmente nas próximas aulas isso ainda deve ficar ainda mais claro, a gente trabalhando outros exemplos, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.